Então, sendo bem-vindos a mais uma live aí. Eu peço desculpa pelo atraso, tive uns imprevistos aqui, mas tudo resolvido agora. Eu tenho novamente o prazer e a honra de estar recebendo duas pessoas sensacionais nessa live para falar sobre recolocação no mercado de trabalho, né? Hoje recebo novamente aqui o Heitor Terra e a Carol Lima, né? Então, serão novamente muito obrigado. Serão novamente muito bem-vindos aí. E obrigado pela participação novamente aí, tá? Para quem não conhece vocês, se apresentem, por favor. Ok. Bom, Wesley, primeiramente, né, obrigada pelo convite aí, já é a nossa segunda live juntos. É um prazer estar aqui hoje. Meu nome é Carolina, né, Carol, na verdade, para a maioria aí. Hoje eu trabalho como recrutadora e employer branding da multinacional portuguesa PTC Group. É uma empresa voltada principalmente para a área de engenharia e para a área de tecnologia. Tenho 22 anos, sou formada em psicologia, faço hoje MBA em gestão de pessoas e espero poder ajudar vocês aí nessa recolocação profissional. Perfeito. Agora o Heitor. Bom, gente, boa noite. Meu nome é Heitor Terra, eu sou Tech Recruiter hoje na ThoughtWorks. Eu sou apaixonado por tecnologia, estou trilhando aí o caminho de gestão de pessoas desde a minha faculdade. Passei por uma empresa júnior, passei um tempinho atuando como recrutador autônomo. E hoje estou na ThoughtWorks, que é uma consultoria nacional voltada para o mundo de TI. Nós temos grandes valores voltados para a diversidade, para a inclusão de pessoas. E hoje eu gostaria de conversar com vocês um pouquinho sobre o LinkedIn, sobre como utilizá-lo da melhor forma para que vocês possam alcançar melhores oportunidades de emprego. Perfeito. Quem quer começar primeiro? Bom, eu vou começar. Então hoje, o nosso tema da live hoje é como utilizar o LinkedIn para recolocação profissional. E antes mesmo de discutir como utilizar o LinkedIn para a recolocação profissional, nós temos que discutir o que é o LinkedIn. O LinkedIn hoje ele é uma rede, ele não é só um depositório de currículos, ele não é só para você entrar uma vez a cada ano ou só entrar quando você procura emprego. Ele é uma rede social voltada a profissionais, ela é quase uma rede também para comunicação, ela é de fato para o que nós chamamos de networking. Então, é muito interessante lembrar que o Brasil hoje tem milhões de usuários diários no LinkedIn. O Brasil é o segundo país que mais utiliza o LinkedIn. Eu, Carolina, nós utilizamos essa rede no nosso dia a dia. Eu acho que podemos dizer que é tranquilamente nossa principal ferramenta de trabalho, não, né, Carol? Com certeza, né, Heitor? Hoje, assim, o LinkedIn já está em mais de 200 países, né? A gente já tem muito mais que 500 milhões de pessoas. Então, hoje a gente pode considerar que essa é a principal ferramenta, né? O principal recurso ou rede aí para os profissionais em todas as áreas. Pois é. Bom, e eu trouxe, então, 4 pilares do LinkedIn hoje. Um pilar dele é o pilar de conteúdo. Ele, então, assim como o Facebook, o Instagram, o Twitter que seja, você encontra muitos posts, você encontra artigos, você pode encontrar vídeos. Hoje também tem stories, mas o que não tem stories hoje em dia? Sobre mais diversos assuntos, pessoas falando de cursos, pessoas falando de assuntos profissionais. Então, por exemplo, se você é da área de, por exemplo, experiência do usuário, de UX, então você vai encontrar pessoas falando de melhores práticas, falando de melhores práticas no mercado, ou, por exemplo, falando de atendimento ao cliente, falando sobre NPS, ou compartilhando mesmo cursos gratuitos ou eventos que irão acontecer. Você encontra esse tipo de conteúdo no LinkedIn. E é importantíssimo você ter isso em mente. O LinkedIn não é só currículo, não é só o seu perfil. É sobre tudo que está acontecendo na rede todos os dias, inclusive aos finais de semana. Bom, o LinkedIn também tem um pilar de posicionamento. Você, quando está no LinkedIn, você tem que se posicionar no sentido de interagir com as coisas que mais te interessam, conversar com... Por exemplo, vi um post com uma enquete interessante, esses dias mesmo, te perguntando o que você valoriza mais, um MBA, cursos menores, um mestrado, que tipo de pós-graduação ou especialização que seja. Eu tinha uma opinião, fui lá e comecei a conversar sobre isso, porque é uma coisa que eu, como recrutador, vivencio no dia a dia. Ele tem uma frente de negócios muito importante. Hoje em dia, não só eu como recrutador, ou a Carol como recrutadora, mas, por exemplo, pessoas que querem estabelecer negócios, vendedores, empreendedores, produtores de conteúdo, estão no LinkedIn para procurar parcerias, procurando clientes, procurando fornecedores. Então é muito comum que, por exemplo, empresas pequenas procurem um parceiro de negócios dentro do LinkedIn. Então, por exemplo, vamos supor que uma empresa pequena esteja à procura de uma pessoa recrutadora para fazer uma vaga porque eu não tenho um RH interno que dá conta
dessa demanda do LinkedIn, ele também serve essa frente. Então ele também é um catálogo de profissionais que prestam serviços, não só pessoas que procuram trabalho, empregos informalmente. E por fim, ele também é um lugar que ele sustenta, onde você coloca toda a sua experiência, toda a sua passagem profissional, seus eventos, seus certificados. Então pense no LinkedIn cobrindo essas 4 frentes. Quando você utiliza o LinkedIn no dia a dia, eu digo que existem 3 coisas que formam a sua primeira impressão. A primeira coisa que aparece, e esses 3 elementos vão aparecer sempre que você utilizar o LinkedIn, é o seu nome, a sua foto e o seu título. O seu nome, eu sugiro que, se você utiliza seu nome completo no dia a dia, utilize seu nome completo no LinkedIn também. Eu só utilizo meu nome completo, Heitor Souza Terra. Eu sempre me apresento como Heitor Terra. O título, o nome é Heitor Terra. Sempre. Então, assim, fica mais fácil quando pessoas me procurarem pelo meu nome. Por exemplo, vocês podem estar me vendo na live agora e estar procurando, deixa eu procurar o perfil do Heitor. Heitor Terra, vocês vão me encontrar lá dessa forma. Então, sempre prestem atenção no nome. Então, se você utiliza um nome no mercado de trabalho, por exemplo, vamos pensar que seu nome você tem uns 4 sobrenomes e você utiliza os 4 no dia a dia, é muito difícil que você utilize os 4, mas se você utiliza, coloque os 4. Você precisa ser encontrado. Se alguém te pesquisa pelos 4 e você não tem, você colocou 2, colocou 3, colocou 1, as pessoas não vão te achar. Isso prejudica muito a findability. Então, quanto que a gente consegue te encontrar. Foto é sempre um tema um pouco polêmico, porque as pessoas no LinkedIn, elas tentam parecer profissionais demais, mas a minha maior dica é, use uma foto que você usaria como você se apresenta no local de trabalho. Hoje em dia é um pouco difícil, porque nós estamos em casa, a maior parte de nós, mas a foto que eu uso era literalmente do dia que eu fui para o trabalho, eu estava com a roupa do meu trabalho. Penso em trocá-la, mas aí eu vou colocar como eu me apresento hoje nas reuniões de Zoom, como eu me apresento nos locais de trabalho. É muito importante que essas fotos sejam com você individualmente, não coloque uma foto com você com um colega de trabalho, esposa, filhos, a não ser que isso faça muito sentido com a mensagem que você queira passar, mas, em geral, quando nós estamos entrando no perfil do LinkedIn, ou quando eu vejo um comentário seu em alguma postagem, eu vou estar vendo você. Então é você que tem que atrair a atenção para quem você é. E tem a foto de capa para isso também, né, Heitor? Você quer compartilhar sua família, quer compartilhar algum hobby aí, quer postar foto com a namorada, com a esposa, enfim, tem a foto de capa para isso. A foto de perfil já fala tudo, né? Pra você Exatamente. E por fim, o terceiro elemento que sempre vai aparecer em qualquer coisa que você fizer no LinkedIn, seja quando eu fizer uma pesquisa, vamos supor que você seja uma pessoa que trabalha trabalha com marketing. Então, por exemplo, a análise de marketing, vai aparecer uma lista de pessoas, vai aparecer a foto, o nome e o título. O título é um dos elementos mais debatidos do LinkedIn. E eu não acho que os títulos precisam ser rechonchudos, com muitas palavras-chave. Muitas pessoas gostam de colocar todas as palavras-chave dentro do título. Eu não acho que é necessário. O título ele tem que ser condizente com aquilo, ou que você trabalha, ou que você quer atuar. Por exemplo, vamos supor que eu estivesse em transição de carreira, eu trabalho em administração, mas eu quisesse ser desenvolvedor front-end. O meu título deve ser desenvolvedor front-end. Eu não quero trabalhar como administração, meu título deve ser desenvolvedor front-end. Posso até colocar algumas linguagens, alguma coisinha básica, mas eu não sugiro que o título seja muito poluído. Você pode colocar até 3 coisas que de maneira que ainda fique chamativo dentro do título. Eu vou usar meu próprio LinkedIn como exemplo. Tirei um print. Então, atualmente vocês vão ver meu perfil tem Heitor Terra, que é o título como eu me apresento. Tech Recruiter Headhunter. Eu poderia colocar Tech Recruiter Headhunter na empresa que eu trabalho, é uma ótima forma também de se apresentar. Então, quando eu fizer um comentário, as pessoas, sem passar pelo meu nome, já sabem, sem entrar no meu perfil, já sabem que o Heitor é Tech Recruiter, né, em tal empresa, na ThoughtWorks, por exemplo. Tem a localidade, sempre use a localidade em que você procura emprego, e pense que quando você coloca uma localidade diferente da sua, você está fechando portas para o local onde você atua normalmente. Então, por exemplo, eu estou procurando uma oportunidade que seja em São Paulo. Então eu deveria estar colocando minha localidade como São Paulo, sabendo que eu terei que fazer a mudança, estar viajando para pegar aquela oportunidade se ela não for remota. Então, título, foto e nome são essa tríade que sempre vai aparecer em qualquer coisa que, mesmo que seja um comentário dentro de um artigo do LinkedIn. Bom, por fim, vamos mais elementos do nosso perfil do LinkedIn. E isso tudo nós temos que pensar que
A nossa intenção é que a gente seja achado numa pesquisa de recrutamento. Então, e que as pessoas nos identifiquem com aquela profissão que nós estamos procurando. Vamos pegar novamente a análise de marketing como exemplo. Um dos elementos principais é a capa, que a Carol já comentou. A capa você pode colocar qualquer elemento que se relacione à sua área, à sua atuação, ou alguma coisa que te represente. Então, por exemplo, a sua família é uma coisa que representa muito. Vamos supor que você tenha um negócio familiar que para você é muito importante, é histórico. Você pode usar essa capa para refletir isso. É super tranquilo. A capa, ela é livre. Você pode, se você estiver trabalhando numa empresa, talvez a sua empresa te dê algum kit para que você utilize, mas como se você for um profissional autônomo ou estiver à procura de emprego, você pode usar a capa também para expressar outros elementos da sua carreira ou de quem você é. O segundo elemento mais importante que eu considero, na verdade eu considero o elemento mais importante até do que título, eu vou explicar isso em breve, do porquê que eu acho mais importante que o título, é o resumo. O resumo, ele é um pouquinho diferente do resumo do currículo. Aqui você pode ser um pouco mais brincalhão, você pode brincar um pouco, criar um storytelling, mas você tem que se apresentar, falar um pouquinho da sua formação, um pouquinho também do seu resumo profissional, pois as suas experiências estarão definidas um pouco abaixo, mas é aqui que é o campo mais importante para você colocar palavras-chave que não estão presentes nem na sua experiência, nem no seu título. Eu vou mostrar logo após como eu coloquei meu resumo, de maneira que eu coloco meu título como Tech Recruiter hoje, meu cargo. Mas esse cargo ele é muito comum o pessoal conhecer ele como RH Tech. E eu não tenho esse título no meu LinkedIn. Como eu poderia garantir que RH Tech é uma palavra-chave para que pessoas me encontrem no LinkedIn? Eu coloquei no resumo. Eu gosto muito de People Analytics. É uma coisa que eu tenho estudado há algum tempo. Estou aprendendo um pouquinho de R agora para isso. Eu coloco isso no resumo. Vamos pensar novamente no exemplo de pessoa que está fazendo transição de carreira. Eu não tenho experiência ainda com alguma coisa que eu gostaria de colocar no meu LinkedIn para que eu fosse achado. Então, vamos colocar, por exemplo, olha, eu sou uma pessoa que trabalho com vendas, atualmente estou estudando programação back-end em Java, em com Node.js e Python, que seja. É aí que você vai colocar. Atualmente estou estudando em tal lugar, você pode colocar também o local, e tais linguagens, fazendo projetos X. É aqui que você coloca. E é assim você garante que quando eu precisar Python, se eu colocar já procurando um Python que seja Júnior, por exemplo, seria a primeira oportunidade com o programador Python, é através do resumo que eu vou encontrar. Isso também serve muito para quem trabalha com vendas. Open to Work. Open to Work é uma certo assunto sensível, algumas pessoas acham que perdem oportunidades profissionais por colocar o selo em Open to Work, mas no meu ponto de vista eu não acho que seja mal visto, eu até incentivo que as pessoas que procurem trabalho coloquem, mas colocar o selo é muito melhor do que colocar em busca de recolocação profissional. Carol tem trabalhado há um bom tempo. Carol, você já chegou a pesquisar em busca de recolocação quando você pesquisou algum profissional? Com certeza, Heitor, a gente já pesquisa, né? Em busca de recolocação, open to work, aberta a novas oportunidades. Mas como a gente é recrutador, a gente fica sempre numa certa situação de desespero aí, né? Então, pois é. Mas o open to work é bem bacana, eu concordo com você. Isso. Então, por exemplo, não coloque no seu título que você está em busca de recolocação, em busca de novas oportunidades. Coloque sempre o título da vaga que você quer, ou alguns dos títulos, você pode colocar até uns 3, por exemplo, vamos supor que você esteja procurando assistente de RH, assistente de recrutamento e seleção, e aí você pode colocar departamento pessoal, caso você tenha essa oportunidade. Coloque esses 3 e coloque o selo de Open to Work. Porque eu não vou pesquisar, quando eu fizer a pesquisa booleana, eu vou pesquisar assistente de RH, não vou pesquisar em busca de recolocação. Porque quando eu ver um comentário seu, que seja, eu vou ver assistente de RH, falo, poxa, eu estou precisando de um assistente de RH, deixa eu entrar no perfil dessa pessoa para ver se ela serve, se ela encaixa na oportunidade que eu tenho. É assim que você garante que você esteja atingindo de maneira certa as pessoas que têm as oportunidades para ser oferecidas que nós estamos procurando. Existe uma oportunidade dentro do LinkedIn de você deixar o Open to Work apenas para quem utiliza o LinkedIn Recruiter. Essa é uma oportunidade um pouco mais avançada, se você estiver trabalhando. Eles tentam esconder isso dos seus colegas de empresa e exibir apenas para pessoas de fora. Não é 100% garantido, então eu recomendo que, se eu estiver totalmente aberto ao mercado, utilizem o Open to Work. Se eu não estou totalmente aberto, utilize a opção escondida. E se for uma situação muito sensível, nem utilize isso.
se foquem em garantir um perfil bem preenchido, interagir bastante na rede, aumentar seu CSI, que daqui a pouco a Carolina vai explicar, para que vocês, obviamente, se candidate e espere ser chamado também. Bom, eu acho que o Open to Work, então, ele é melhor usado, né, Heitor, quando você está realmente em busca de uma oportunidade, quando você está desempregado, realmente, ou sua empresa sabe dessa situação, porque realmente o Open to Work aí pode te colocar numa saia justa, né? Se você já está numa empresa. Exatamente. E isso, inclusive, vem por uma das coisas que eu sempre falo e muita gente... Eu acho legal que as pessoas falem, olha, gente, eu crio um post no LinkedIn e falo, olha, gente, eu estou procurando uma nova oportunidade, gostaria de um emprego assim, assim, assado. Eu não recomendo que pessoas marquem empresas nesses posts, porque quando você marca uma empresa, a empresa vai responder com: olha, nossas oportunidades abertas estão no nosso site, então não vai te adiantar nada nesse sentido. E se você sabe que a oportunidade está aberta, então você já poderia ter direto no site. Então, mas pode colocar o post. Então, se eu estiver procurando uma pessoa de maneira ativa e eu sentir que você está no perfil, eu provavelmente vou te chamar. Isso acontece. Não é. Obviamente não precisa criar esse post todo dia ou toda semana, mas tente se apresente nesse post e fale, ó, gente, estou procurando de um emprego assim, assim, assado. Fale um pouco do que você tem procurado também. E por fim, o último elemento que tem no perfil e pouca gente utiliza são os destaques. Os destaques, eles servem para quando você faz um conteúdo interessante. Por exemplo, no meu perfil, a live anterior que eu fiz com o Wesley junto com a Carolina, eu coloquei dentro do meu perfil. Eu fiz um site no GitHub para me apresentar, eu coloquei no meu perfil. Fiz um artigo no LinkedIn, eu coloquei no meu perfil. Quem está à procura de recolocação sabe que pode colocar o currículo. O currículo é uma coisa que você pode colocar dentro do destaque. E isso facilita muito, porque, por exemplo, vamos supor que eu esteja procurando uma pessoa para trabalhar como suporte técnico, e antes de eu conseguir conversar com ela, eu já consegui ver o currículo dela, já vi que ela pode servir para a vaga. Isso me vai garantir que é mais fácil entrar em contato com ela se eu tiver o currículo, principalmente se eu estiver correndo para procurar vagas, e isso é comum que a gente faça vagas que eu queira preencher de maneira urgente. Então o destaque ele serve para colocar o currículo. Obviamente aqui eu vou pedir que vocês tenham atenção. Não coloquem currículos com detalhes pessoais demais. Amanhã eu vou soltar no LinkedIn um artigo sobre currículo, mas é principalmente importante. Não coloque o endereço, não coloque muitos telefones, coloque o seu telefone que você de fato vai se preocupar em ter acesso para atender. Não coloque telefones de contato, não coloque data de nascimento, porque são dados que dá para fazer cadastro em outros sites. Coloque e-mail, telefone e a cidade onde você mora. Nem CEP eu recomendo colocar, a não ser que quando você já vá procurar emprego. Olha, eu trabalho na região industrial, eu moro na região industrial, então talvez isso seja interessante para a empresa saber que eu moro perto e que eu posso ter essa disponibilidade. Mas até isso é interessante deixar de fora. São dados que normalmente eu, como recrutador, não vou precisar deles, não me dizem nada. Então você pode se poupar e ter seus dados protegidos, até sua segurança de sua família, das pessoas, dados de contato protegidos, se você deixar os dados expostos dessa forma. Bom, aqui eu vou mostrar o exemplo de como eu deixei no meu perfil do resumo. Então eu coloquei psicólogo, formado pela FMG, falei um pouquinho da minha formação, movido da curiosidade, paixão de aprender. Isso é coisa que eu não colocaria de jeito nenhum no currículo. Eu não coloco que eu sou curioso, que eu gosto de aprender. Não são coisas que eu coloco no currículo, mas aqui no LinkedIn eu posso brincar com a minha apresentação. Falei um pouquinho da minha vida acadêmica. E no final vocês vão ver ali que eu coloquei algumas palavras-chave de termos que eu não coloquei no meu título. Então, por exemplo, eu sou psicólogo. Psicólogo não reflete atualmente meu cargo, não reflete atualmente a minha atuação, mas muito, muito frequentemente pessoas procuram pessoas para atuar com recrutamento que sejam com formação em psicologia. Eu já tenho psicologia como palavra-chave na minha formação, mas eu não tinha psicólogo. Então eu coloquei psicólogo, coloquei RH-Tech e coloquei recrutamento e seleção, porque que pareça, eu não tinha recrutamento e seleção como palavra-chave ainda. Bom, eu coloquei People Analytics ali um pouquinho mais dentro das coisas que eu estudo. A Carol tem Employee Brand no título, por exemplo. Então, se alguém precisar por Employee Brand, vai achar a Carol já no título, mas se ela não quisesse colocar o título, teria na descrição também. Outra palavra-chave que eu coloquei foi gente e gestão, que é uma palavra que é utilizada com frequência. Então,
você pode... Obviamente, você vai montar um texto, mas essas palavras-chave estarão dentro desse resumo e eles vão aparecer quando eu fizer uma pesquisa booleana. O LinkedIn lê o que está escrito aqui. Então, se preocupe com a grafia, que esteja correta, com a citação correta, porque senão, se eu colocar psicólogo e dizer PI, psicólogo, aí, poxa, ninguém vai me achar quando eu fizer a pesquisa, porque está escrito errado, ninguém pesquisa psicólogo escrito errado. Então, bom, na sua formação, com as coisas que você trabalha, coloque elas aqui dentro do resumo. Eu conheço uma pessoa que ela tem um nome muito curioso, e é muito frequente as pessoas errarem o nome dela. Ela colocou os nomes que ela normalmente é chamada ou é pesquisada aqui dentro. Eu acho um passo Avançado, além, né? mas para mim não é necessário, mas eu entendo do lado dela. Ela quer ser achada, ela sabe que as pessoas vão errar o nome dela, ela já colocou na pesquisa o nome dela. É curioso, se vocês precisarem Heitor Terra, por exemplo, no LinkedIn, dentro da experiência de uma colega minha, que ela colocou uma experiência que a gente estudou em dupla dentro da faculdade, ela colocou meu nome. Então, pelo meu nome se encontra o perfil dela que ela colocou lá dentro. Então, para você ver que ele de fato lê o resumo e as experiências. Aqui estão os destaques. Então, por exemplo, aqui vocês veem uma live que eu fiz com um pessoal bem batuta e bem legal aí. Um artigo que eu fiz ano passado, começando com um memezinho de 2021 ano do Podcast Brasil. Acho que eu vou atualizar e colocar uma 2021 ano do Podcast Brasil. E tem mais duas destaques para lá. Destaque é uma coisa muito interessante para aumentar esse SI. Ele fala um pouco de sua marca empregadora, ele chama a atenção quando nós estamos falando de pessoas que são ativas na rede, estão sempre aprendendo. Por exemplo, o Wesley deve ter bastante conteúdo para colocar na área de destaque dele aqui. Uhum. Não coloquei ainda não, mas tem. Bom, tem bastante conteúdo, tem que colocar lá. Isso, isso vai ver, seu alcance vai subir muito quando você colocar. Pois é. Dica interessante, lembra que eu falei de informações pessoais no currículo, coloca aqui. No LinkedIn você também pode colocar seu telefone e seu e-mail. Eu deixo meu telefone atualmente fechado para quem já é das minhas conexões, para evitar um spam generalizado, mas quem clicar aqui consegue ver meu e-mail, consegue entrar em contato comigo e meu telefone também. Isso é muito útil para quando nós recrutadores procuramos uma pessoa de maneira urgente. Então você consegue preencher isto neste campinho de informações de contato. Aí você pode colocar site, você pode colocar um Skype, colocar seu telefone, e-mail, se eu não me engano dá para colocar até... Esqueci o nome, o ICQ eu acho que ainda está disponível aqui dentro ainda. ICQ? Não sei quem... mas eu acho que isso aqui voltou, né? Então, mas não sei quem usa. Mas então isso aqui você pode colocar aqui caso alguém queira entrar em contato contigo atrás disso aqui. Vamos lá. Experiência e formação. Aqui a gente começa a falar do que a gente chamaria do currículo propriamente dito. Eu ia trazer um currículo, eu ia preencher ao vivo um LinkedIn, e era aqui justamente onde o meu colega mais pecava. Eu preencher o perfil do LinkedIn. Ele colocou só os títulos da experiência, que é uma coisa que a gente não faria dentro de um currículo. Se você coloca dentro de um currículo apenas a experiência e quando você passou por elas, você está deixando seu currículo mais pobre, fala menos da sua experiência. E é muito comum, por exemplo, a minha atuação como Tech Recruiter hoje não é a mesma atuação que eu tinha como Tech Recruiter no passado, e não é, só o título não fala exatamente tudo que as pessoas querem saber sobre você. Então, descreva o máximo possível das suas experiências. Coloque a data, coloque a empresa. Heitor, eu sou autônomo, eu sou CEO da minha própria empresa? Não, coloca, tem a opção de freelancer e não é feio, você pode colocar lá que é freelancer, tá tudo bem. Eu tenho uma empresa sim, aí cria uma company page e coloca aqui que você trabalha nessa empresa que você coloca. Então, descreva, aqui você também pode colocar várias palavras-chave. Por exemplo, eu coloquei aqui contratação, coloquei estratégia de recrutamento, coloquei candidatas, salários, benefícios. São coisas que uma pessoa com um LinkedIn Recruiter, com um LinkedIn básico não dá para fazer essas pesquisas tão avançadas, mas com um LinkedIn Recruiter você consegue fazer pesquisas mais avançadas, com mais palavras-chave, e aí isso aqui vai te ranquear melhor. Descreva o melhor possível cada uma das suas experiências, com data de entrada, com data de saída, a cidade, a empresa. Dentro de cada experiência você pode adicionar mídia ainda, então você pode colocar um PDF, uma apresentação que você fez. Fiz um vídeo muito legal para minha empresa, pode colocar ele aqui também. Isso fica tudo público. Eu não recomendo pessoas que isso é comum o pessoal fazer, colocar uma experiência
placeholder para falar que está aberto ao mercado justamente para colocar o currículo. Não recomendo fazer isso, porque isso pode impactar negativamente, parecendo que você está mentindo no currículo, sendo que não é a intenção aqui. A intenção aqui é que você seja o melhor que você pode se apresentar. E não precisa ter vergonha disso. Não, gente, eu não estou empregado no momento, mas tá tudo bem. Você pode colocar o seu currículo em outro canto. Então, mas eu faço uma experiência, toda semana eu trabalho um pouquinho fazendo tal coisa. Pode colocar aqui, por exemplo, ou a sua experiência, eu estou com tal coisa, part-time, ou temporário. Tem várias opções aqui dentro. Você não precisa ter um emprego CLT full-time de 8 horas por dia, 9 horas por dia, para colocar pode aqui. Colocar experiência autônomo, acaba né? Isso, exatamente, como freelance, pode colocar como temporado. Até pouco tempo ainda no meu LinkedIn, eu tinha uma experiência minha que foi voluntariado dentro da experiência profissional ainda, que é uma experiência que é misturada com a minha experiência como empresário júnior. Atualmente eu vou passar ela agora para voluntariado. Mas até a experiência com voluntariado cabe aqui, apesar de ter um campo específico para voluntariado. Mas se você ocupou um cargo como voluntário, como professor, por exemplo, fui professor de informática voluntário, poxa, isso cabe dentro de uma experiência profissional. E aí você descreve ela. Formação acadêmica. Novamente, coloque a instituição. Está cada vez mais desuso procurar pessoas pela instituição acadêmica específica. Mas coloque o título da sua graduação mesmo, que vem no currículo. Coloque uma pós que você esteja fazendo. Preste atenção nas datas. Coloque também, por exemplo, eu sou de tal cidade. Pense em colocar todas essas coisas. Mas coloque formação acadêmica, porque dentro do LinkedIn Recruiter você pode pesquisar pessoas com uma formação específica. Dentro do LinkedIn comum eu posso pesquisar por psicologia. Então sempre preste atenção e preencha um campo de formação acadêmica. Vamos lá, competências e recomendações. Lembra que eu falei que existem algumas formas de preencher palavras-chave no seu perfil do LinkedIn. Então eu já tenho avaliação psicológica dentro da minha formação, mas eu quis colocar aqui, por exemplo, uma competência de avaliação psicológica. Eu sou muito... Heitor. Oi? O seu microfone tá dando uma estourada aí. Opa, desculpa, deixa eu tentar baixar aqui. Pode falar. Só um minuto. Ele tá dando uma robotizada. Será que a minha conexão tá ficando ruim? Vamos então agora tá um outro campo que nós temos aqui dentro, é o campo de competências. Ele tá repetindo ainda. Vou ter um áudio robotizado? Oi? Acho melhor tirar, então. Eu vou tirar a apresentação rapidamente. Mas já está tirando. Ótimo. Melhorou. Poxa vida. Mas eu vou terminar rapidinho, que aí eu já vou passar para a Carol também. O último campo que dá para você colocar palavras-chave e tornar seu perfil mais atrativo e tornar ele mais fácil de achar, e ainda traz um elemento de interatividade com a rede, são as suas competências. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa muito boa com Excel. Excel como uma das suas competências, aí você pode colocar lá no seu resumo que eu sou acostumado a fazer planilhas com XX e tais recursos, e aqui você pode colocar Microsoft Excel. E pessoas que trabalham com você, que conhecem, podem vir e meio que recomendar a sua competência com Excel. Se você é uma pessoa que trabalha com desenvolvimento, eu trabalho com a linguagem, vou pensar nem em linguagem, vou pensar numa ferramenta, numa tecnologia X, Spring Boot. Trabalho com Spring Boot, posso colocar Spring Boot aqui e as pessoas podem votar. Então, quando eu pesquisar por Spring Boot, isso, mesmo que não tenha nem no meu título, nem no meu resumo, ainda consigo achar. Então, pense sempre em complementar suas competências. Por exemplo, no meu caso como recrutador, entrevista por competências poderia ser uma competência que eu coloco aqui. Ou então, por exemplo, eu tenho experiência com o YouTube Creator, caso eu seja um social media, pode colocar aqui. Então, todas essas coisas são palavras-chave que você pode completar seu perfil e tornar ele mais atrativo. Fora essas recomendações que as pessoas podem votar nas que você já colocou, existe uma recomendação que as pessoas escrevem literalmente um depoimento para você. Você pode pedir às pessoas, eu não faço isso, mas é uma prática comum que as pessoas peçam. Poxa, fiz um projeto com você achou legal?
você se importa de escrever um depoimento para mim? E você também pode escrever depoimentos para outras pessoas. Eu super recomendo que vocês façam isso, que incentiva a rede e tudo mais. Bom, mas isso aqui tudo é só para você preencher o seu perfil. Isso aqui é para você aparecer melhor na rede. Mas o que faz você aparecer de fato nas pesquisas, ranquear melhor, aparecer na primeira, na segunda página, quando eu pesquisar para um profissional X, é você interagir. E aí é sobre isso, e é sobre o seu comportamento na rede, como se posicionar, que a Carol vai falar agora. Então, gente, completando aí um pouquinho do que o Heitor falou, né? Acho que uma das últimas partes aí do nosso perfil do LinkedIn é a parte de idiomas. Eu recomendo muito que vocês preencham essa parte, tá? Principalmente quem tem uma segunda língua, como inglês, espanhol ou qualquer outra. E além disso, você também tem a opção de preencher o seu perfil em outro idioma. Ou seja, você cria um perfil como se fosse um perfil duplicado, tanto em português quanto em outro idioma. O que eu mais recomendo você fazer é o inglês. Porque ao invés de você fazer aí para todas as línguas que você quer atingir, o inglês a gente sabe que é a língua aí mundial, que provavelmente vários recrutadores vão conseguir achar seu perfil dessa forma. Além disso, mostra aí também que você tem uma certa desenvoltura no idioma, né, considerando que você fez esse perfil, e também abre novas portas e oportunidades internacionais para quem tem esse interesse, né? Além de abrir portas também para multinacionais, por exemplo. Então, uma coisa que eu não recomendo nessa hora, gente, de traduzir o perfil de vocês, é usar os corretores ou os tradutores automáticos. Então, procurem fazer de forma manual. Se vocês acham que vocês não têm condição de fazer de forma perfeita, Carol, eu consigo me comunicar, mas eu não acho que minha gramática, o meu vocabulário é perfeito. Pede ajuda para um amigo ou para um profissional para fazer isso. Por quê, gente? Tradutores automáticos têm muita chance de ter tempos verbais indevidos ou que não são utilizados em devidas situações, ou de falsos cognatos também, algo que acontece muito. Falsos cognatos são aquelas palavras que parecem muito ser uma palavra do nosso idioma, mas não são. Entendeu? Então, eu acho importante que isso seja feito da maneira correta. A gente pode falar no LinkedIn. Como eu e o Heitor começamos a falar, o LinkedIn é hoje uma rede profissional, gente. Então, o que vocês têm que pensar? Se vocês querem usar uma rede social para se divertir, para falar besteira, para falar do pessoal, para postar foto totalmente informal, talvez não seja o melhor lugar. Falar, Carol, não pode? Não é que não pode. Tanto que tem vários posts aí falando de várias coisas no feed de vocês, eu tenho certeza disso. Mas, por exemplo, se você vai querer entrar num debate político no meio do LinkedIn, será que é o melhor lugar para isso? Você tem que pensar que talvez você vai estar aí comprometendo o seu networking, que você lutou tanto por ele. Então, acho que a gente tem que separar o pessoal do profissional nesses momentos, né? Então, o que é interessante de ser falado no LinkedIn? Olha, eu estou fazendo um curso, estou fazendo uma formação nova, entrei numa faculdade nova, subi de cargo, estou procurando realocação. Tentem mostrar aí o profissional de vocês, gente. Coloquem essa parte em exposição. Deixem o pessoal em segundo plano ou para outras redes sociais. Então, falando dessa parte do pessoal, eu decidi trazer um assunto muito importante. Um post que viralizou há um tempo atrás, que o título era LinkedIn não é Tinder. Gente, pelo amor de Deus, isso é assédio. O LinkedIn é usado para relacionamentos profissionais. Quer arrumar uma namoradinha, quer arrumar um namoradinho, você tem todas as outras redes sociais para tentar fazer isso. O LinkedIn mesmo deixa claro que ele incentiva e encoraja, né, os usuários a realmente reportarem ou denunciarem conteúdos inapropriados ou ofensivos. Então, gente, vamos separar, tá, esse profissional do pessoal. Deixo aí o meu chat, o meu contato aberto para quem passou esse tipo de situação, deixando claro que eu não sou a melhor pessoa para ajudar vocês com isso, mas para encaminhar vocês para alguém que consiga realmente ajudá-los de forma certa, se vocês passaram por uma situação que realmente incomodou vocês. Bom, então, por último, a gente decidiu falar aí sobre
o SSI do LinkedIn. Não sei se vocês conhecem. Qual que é o link disso, cara? Ó, linkedin.com/sales/SSI. O que significa o SSI? Social Selling Index. É uma ferramenta aí do Sales Navigator, que é um recurso que se apoia na rede de networking profissional do usuário aí do LinkedIn. Para que serve isso? Bom, o SSI, né, o Social Selling Index, é uma métrica criada pelo LinkedIn que mensura o sucesso de vendas. Carol, para que eu vou usar isso? O que isso mostra? O que esse número vai mostrar? Esse número ele é medido individualmente e comparado com pessoas no seu próprio setor. Então, por exemplo, eu estou no setor de recrutamento, tem isso no meu LinkedIn, então meu SSI, aí, essa métrica e tudo, vai ser individualmente comparado com pessoas desse setor. Para que serve isso? Qual que é o intuito? Ter mais visibilidade, garante sua visibilidade no LinkedIn. Você tendo um número bom de SSI, você vai aparecer em mais resultados, vai aparecer mais no feed das pessoas. Carol, como que isso é medido? Quais que são os principais componentes aí? A gente tem 4. Primeiramente, estabelecer sua marca profissional. O que isso quer dizer? Você ter tudo que o Heitor falou aí, de ter um perfil completo, de ser realmente um perfil bem estabelecido no LinkedIn. O segundo fator aí vai ser encontrar as pessoas certas, ou seja, atingir o seu público-alvo. O terceiro, no caso, é interagir oferecendo insights. Para isso você vai poder promover diálogos e fortalecer seus relacionamentos. E a quarta, criar relacionamentos. Criar relacionamento, gente, não necessariamente significa ter um altíssimo número de contatos na rede do LinkedIn, mas ter uma boa e forte rede de contatos, ou seja, você tem pessoas que fazem sentido para você hoje nessa rede, entendeu? Então, por exemplo, se hoje eu sou uma recrutadora, eu trabalhei principalmente com a área de TI, trabalho com a área de engenharia, principalmente pelo setor automotivo. Faz sentido hoje eu adicionar, deixa eu pensar, faz sentido hoje eu adicionar uma professora de português? Não muito. Não estou em busca de uma professora de português, não tenho motivos para ter ela no meu contato, a menos que eu conheça ela. Então é importante a gente realmente procurar pessoas que façam sentido para a nossa rede. Lembrando então que o principal ponto do LinkedIn é você fortalecer aí seu perfil no mercado profissional. Ele é a melhor e maior ferramenta para isso atualmente. A gente tem várias outras aí, né? Tem várias áreas, por exemplo, a área de TI, tem o GitHub, então a gente tem os designers, tem o Behance e outros sites, né? Para postar seus portfólios. Mas o LinkedIn continua sendo realmente essa maior ferramenta que a gente tem hoje. Perfeito. Vocês têm... Eu queria fazer algumas perguntas aqui que eu comecei a anotar enquanto o Heitor estava falando. Você vai completar alguma coisa, Heitor, ou posso já fazer as perguntas? Não, pode fazer as perguntas. Fazer? Tá. E também tem algumas para Carol, mas são poucas. Heitor, para a pessoa que, por exemplo, está em processo de transição de carreira, imagina que ela tem aí, por exemplo, 20 anos de experiência, né, digamos assim, no LinkedIn, na área, por exemplo, de vendas, e ela está migrando para marketing digital. São áreas que... Não, marketing digital é uma conversa ainda. Ela está migrando agora, por exemplo, para suporte em TI, por exemplo, que são, em teoria, áreas que não se conversam. Sim. Como é que essa pessoa consegue fazer esse perfil, que, entre aspas, vai ser um perfil quase zerado, ainda ser encontrado, sabe? Ela pode deixar a experiência dos 20 anos atrás ainda no LinkedIn, ela deve tirar? Como é que você aconselharia esse tipo de pessoa? Bom, vamos lá. Eu sempre aconselho que o LinkedIn é o currículo mais completo que você vai ter, no sentido de que, quando eu faço um currículo, eu vou colocar as experiências que fazem sentido para aquela vaga.
Mas no LinkedIn você pode deixar toda a sua experiência, com toda a sua trajetória, e aí o seu novo objetivo de carreira, que no caso seria para o suporte em TI, você coloca os cursos que você tem feito, coloca no resumo, que no seu resumo você pode colocar, olha, procura oportunidades em tal área, tem estudado tais coisas, e no seu título, principalmente, você coloca a área que você busca o cargo atualmente. Porque, por exemplo, na hora que fizer a busca, você vai aparecer por conta da competência ou por conta do resumo. Porém, na lista, quando eu estiver pesquisando, e nosso dia a dia em recrutamento é um dia a dia corrido, e a gente vê muitos perfis, muitos nomes por dia, então vamos supor que eu esteja vendo o perfil do Alex, e o Alex, ele está lá com o perfil dele, vendedor inbound e outbound. E eu, poxa, não é o que eu estou pesquisando, eu só vou saltar o nome dele. Então, para que ele tenha essa oportunidade, é importante que o título dele esteja condizente com a oportunidade que ele procura. Perfeito. Mesmo que ele não tenha tido nenhuma experiência na área ainda, né? Perfeito. Outra dúvida. Como é que as pessoas, por exemplo, estão assistindo, que são de áreas diferentes, como é que elas poderiam descobrir quais são as palavras-chave mais procuradas de acordo com o cargo que elas querem exercer, ou que exercem, por exemplo? Ótima pergunta, essa é uma pergunta muito boa. Existe um truque muito básico, que está no meu artigo do Currículo Amanhã, mas ele também vale muito para o LinkedIn. O que a gente deve fazer? Pesquisar job description das vagas que nós queremos. Então entrar numa vaga, por exemplo, para vendedor, que seja, como a gente está falando, por exemplo, inbound, outbound, funil de vendas, todas as palavras-chave estarão presentes na descrição da vaga. E provavelmente essas palavras-chave serão as que nós utilizaremos na pesquisa. Nós utilizamos com frequência o título da vaga, mas aí, por isso que eu falei, o título é importante, você escolha 1 ou 2 ou 3 que seja para colocar embaixo do título mesmo, e que eles de alguma forma estejam presentes no seu resumo e nas competências. Então, é importante colocar o título da vaga também, mas também colocar as palavras-chave das vagas que eu estou trabalhando. Por isso que eu coloco candidatos, eu coloco funil de recrutamento, todas as palavras-chave no meu perfil atualmente estão presentes. Então, pesquise essas palavras dentro de descrição de vaga. Dentro do vagas.com existe um radar que ele também mostra algumas palavras-chave para cada vaga, mas isso é um pouco limitado, então ele não mostra, acho que mostra só 3 palavras-chave para cada um, mas já mostra um caminho. E se você está em procura de recolocação profissional, o ideal é leia muitas descrições de vagas. Por exemplo, eu quero trabalhar na empresa X, deixa eu me ler a descrição de vaga dela. Tem um cargo parecido na empresa tal. Quais são as palavras-chave? Vai comparando, você vai ver que algumas palavras são recorrentes. Provavelmente essas são as palavras-chave que nós vamos procurar na hora de procurar um profissional desse jeito. Perfeito. Teve um momento que você estava falando sobre aquela coisa da pessoa estar aberta ao mercado de trabalho, que era o selo Open to Work. Eu não sei se eu ouvi direito. Como é que a pessoa consegue saber a respeito disso? É uma opção que tem no LinkedIn? Sim. Ele, embaixo, quando você entra no seu próprio perfil, existe um dos botões buscando, e você pode colocar, se você está buscando ativamente empregos, inclusive você pode colocar um selo Open to Work, ele já vai aparecer no seu perfil automaticamente, se você clicar nele. Temos uma coisa sobre títulos, temos uma pergunta? Então, eu tinha, mas não tem nada a ver com o selo Open to Work, era a respeito de pessoa tímida, mas se você quiser complementar o que você ia dizer... Não é sobre o Open to Work, é só uma coisa sobre título que eu lembrei de falar que é muito importante, como o título é utilizado também. Lembra que eu comentei que título nem sempre ele vai ser colocado com a vaga, o cargo que eu almejo ou que eu ocupo. Por exemplo, principalmente o pessoal de vendas, ou quem é empreendedor, ou quem toca um negócio, dentro do LinkedIn, não usar o título para colocar o cargo que eu ocupo, porque o cargo que eu ocupo vai estar no meu resumo, vai estar na minha experiência, mas ele vai falar o que eu faço. Olha que truque legal. Então, por exemplo, como vendedor, eu poderia colocar aqui, eu conecto empresas ou ofereço benefícios que aumentam o engajamento de colaboradores na sua empresa. Eu aumento a retenção dos seus colaboradores. Eu economizo em custos judiciais. Eu posso colocar essas coisas dentro do meu título, porque quando eu fizer um comentário no post da pessoa X, por exemplo, Carol acabou de trocar de cargo dentro da PTC, eu posso lá comentar e vai estar lá, Heitor Terra, eu economizo custos
com advogados dentro da sua empresa. Obviamente tem maneiras mais legais de falar isso, mas cada pessoa coloca, por exemplo, crio história, conecto pessoas e marcas. Muitas pessoas de marketing colocam isso. Então elas conseguem transmitir o que elas fazem dentro do título. Então essa pequena transcrição vai acompanhar ela em todo o LinkedIn. Então o título também pode ser utilizado dessa forma, mas ele é mais voltado para quem oferece serviço do que para quem busca recolocação. Então, no caso, isso não vai influenciar de certa forma em ser encontrado. Ele vai influenciar em como as pessoas... qual que é a ideia que as pessoas têm de você. Seria mais ou menos isso? Exatamente. Para estabelecer a marca profissional, para estabelecer a marca profissional, aí você faz uma troca. Você deixa de exibir o seu cargo. No caso, por exemplo, se eu fosse um recrutador autônomo, tivesse uma consultoria no momento, eu colocaria encontro profissionais de tecnologia para a sua empresa. E eu poderia ter isso como título dentro do meu perfil, e dentro do Tech Recruiter, lá dentro do meu resumo. E aí quando eu fizer um post, comentário dentro de um post, por exemplo, de um CEO ou de uma empresa X, as pessoas vão ver que eu forneço esse serviço de encontrar profissionais de tecnologia para eles. Perfeito. Agora a última pergunta. Imagina que tem uma pessoa tímida, inclusive isso foi um amigo meu que me tinha me passado, né? Que ele tem dificuldade de criar, de fazer essas coisas, de ficar comentando no post das pessoas, parabéns, não sei o quê. Como é que esse tipo de perfil de pessoa, ele pode criar um relacionamento saudável no LinkedIn sem precisar de ficar, às vezes, sabe, só escrevendo coisas só para aparecer, digamos assim, sabe? Como é que ele poderia criar uma estratégia que ele conseguisse fazer sem ficar, sabe, né, nessa coisinha aí de preenchendo frases aleatórias. Entendi. Essa pergunta é muito boa. Pra ser sincera, eu, por exemplo, não sou uma pessoa que interage muito em posts de pessoas que eu não conheço no LinkedIn. Sabe? Eu costumo curtir de todo mundo que troca de cargo, que é promovido, ou ganha um novo emprego aí, ou que faz um curso legal, mas eu não costumo comentar nas pessoas que eu não conheço. Então, uma dica que eu posso dar para o seu amigo é ele deixar para comentar, então, das pessoas que ele conhece. Do resto, ele dá aquela curtidinha básica aí, que acho que qualquer pessoa, mesmo sendo tímida, é só um botãozinho ali para clicar, fica mais tranquilo, né? Entendi. Uma coisa que nós fazemos eventualmente na nossa vida profissional é sempre participar de algum evento ou pegar algum curso. Então, por exemplo, agora no mês de abril vão acontecer vários eventos, por exemplo, em diversidade, inclusão. Poxa, tem um evento legal? Eu falo assim, gente, vai acontecer tal evento. Publica isso. Eu sei que vai parecer que você está querendo aparecer, mas na verdade você está contribuindo com aquela pessoa. Quem tiver interesse vai se cadastrar, você não está pedindo nada da pessoa em troca e você já consegue criar algum engajamento. Uma coisa bem legal que eu tenho o costume de fazer é, quando alguém publica algum conteúdo de graça, algum conteúdo gratuito que eu vejo que é relevante, eu sempre curto e eu gosto de comentar. Quando você comenta, você aumenta o alcance daquela publicação e normalmente seu nome vai junto, porque está escrito lá que Heitor Terra ou Carolina Lima curtiu ou comentou tal coisa. Então, é uma estratégia, por exemplo, você selecionar com o que você vai interagir. Eu seleciono as coisas que eu interajo, eu não interajo com todo tipo de post. Como a Carol falou, eu sou muito atento ao tipo de coisa que aparece no meu feed. Eu tento dominar o algoritmo ali para que, já que eu passo 8, 9, 10, 12 horas por dia no LinkedIn, eu tento que não seja um ambiente tóxico para que eu fique vivendo aquilo. Então, eu tento interagir ao máximo, ensinar o algoritmo qual é o conteúdo que eu acho relevante e qual é o conteúdo que não dá. Se a pessoa é tímida, é só ela começar a pensar qual é o tipo de conteúdo que mais interessa a ela e ela começar a interagir com isso. Não precisa ser necessariamente criar discussões inteiras, mas curtir, comentar, falar assim, acho isso interessante, olha, isso aqui vai ser muito obrigado, agradecer por alguma coisa que tem contribuído para ela. Ou falar mesmo alguma, por exemplo, olha, é muito comum pessoas procurarem, estou procurando uma indicação de um curso X, de uma solução Y, indicar alguma coisinha que ela conheça, pode ser um bom caminho. Perfeito. Agora, para Carol, a respeito do que você estava falando sobre as pessoas que usam o LinkedIn de forma errada, né, usam o LinkedIn como se fosse uma rede social ou como se fosse o Tinder também, a respeito do assédio, por exemplo, você acha que se a gente... melhor, você já passou por esse tipo de experiência
que é algo negativo? Você poderia contar pra gente o que você fez? O que a pessoa que estiver assistindo a gente estiver passando por isso também, o que ela poderia fazer? Olha, Wesley, assim, eu já passei mais de uma vez, assim, incontáveis as vezes que me chamaram como, sei lá, ô minha linda, ô meu anjo. E até isso, gente, é muito desagradável, né? Assim, quer dizer, eu não conheço a pessoa, por que ela tá me chamando dessa forma? Ou pessoas, assim, me pedindo no meu WhatsApp motivos pessoais, já me chamaram no Skype. E eu deixo meu Skype no meu LinkedIn porque hoje é a plataforma que eu mais utilizo depois do Teams para conduzir entrevistas e manter esses relacionamentos. Gente, um dia me adicionou um tal de Alex Gogoboy no Skype. Eu falei, meu Deus do céu, eu vou ter que tirar o Skype do meu LinkedIn, eu não tô acreditando nisso. Cara. Então, assim, gera muito desconforto na gente, né, Wesley? Principalmente pra gente mulher. Então, assim, eu só denunciei a mensagem, né? Bloqueei a pessoa para não receber mais nenhum tipo de conteúdo dela. Mas para aquelas que estejam passando aí por situações até de insistência, né? De outras formas, realmente eu acho que a melhor forma é a gente denunciar esse tipo de comportamento, né? Então, acho que o que eu tenho para falar em relação a isso é que eu não sou uma especialista no assunto, eu não sou a melhor pessoa para ajudar, mas talvez eu seja uma boa pessoa para ouvir e para encaminhar para pessoas que realmente possam ajudar essas pessoas. Perfeito. Quanto à questão de denúncia, você faz pela própria plataforma a sua visão sobre como a plataforma trata isso? Você acha que ela é ágil quanto a isso? Como é que você poderia falar disso pra gente? Então, hoje, assim, pra ser bem sincero, eu acho que nada resolve 100%, né, Wesley? Inclusive, assim, muitas mulheres que postam isso acabam recebendo um certo hate aí, né, das redes. Você tá tentando aparecer, não sei o que, vítima, nananã. Então, eu recomendo que isso seja feito da forma correta. Bloqueia, envia, encheu muito o saco, posta mesmo, expõe a pessoa. Só acho que a gente tem que tomar um certo cuidado no LinkedIn, né? Porque a gente ainda vive numa sociedade que vai te julgar se você fizer isso. Então, o textão é a melhor forma, não só eu a pessoa a avaliar isso, sabe? Mas eu acho que todos, mulheres, homens, enfim, devem procurar aí uma forma de parar com isso, né? Uma forma de realmente denunciar essa situação. Perfeito. A última pergunta a respeito disso como é que você... Eita, passou um carro aí. Como é que você... quando a pessoa faz esse tipo de coisa, eu imagino que automaticamente ela decretou que ela não só perdeu a oportunidade de conversar a respeito, de fazer network, né? Como também ela decretou as possíveis chances dela ser contratada pela empresa que você trabalha, por exemplo. E eu imagino também que, por exemplo, você trabalha com a parte de recrutamento, né? Eu imagino que você provavelmente pega esse perfil. Aí eu não sei se você faz isso, né? Eu queria saber se isso acontece. Você pega esse perfil e para as outras amigas que também são da parte de recrutamento, como até uma própria forma de que elas recebam esse tipo de com certeza, né? Wesley. A gente tenta prevenir, né, as pessoas próximas da gente a passarem por esse tipo de situação. Então, por exemplo, na PTC hoje a gente utiliza um banco de dados aí, né? Inclusive temos vagas abertas, tá, gente? Pra cá, pra Europa, me mandem currículos. A gente usa uma tag até criada pelo Heitor aí quando a gente trabalhava junto do Blocklisted, né? Que a gente utiliza essa tag aí por vários motivos. Então, o cara não foi na entrevista, o cara assinou o contrato e desistiu logo depois. Aí a gente tem várias opções. E então eu acredito que eu colocaria esse Blocklisted aí também para se tivesse alguém no nosso banco de dados que fosse uma pessoa com um comportamento desse tipo, né? Perfeito. Infelizmente o pessoal não fez perguntas aqui. Eu tinha só mais uma. Peraí. Essa aqui eu já matei. Eu tinha só mais uma para fazer, mas você tinha comentado que é a respeito de discussão política. Que eu também acho que ela mais atrapalha, né, mais gera sentimentos ruins, né, de ódio, discussão, do que realmente ajuda na questão de você se divulgar. A lei de discussão política,
quais outros temas você e o Heitor também recomendaria para que as pessoas ou reduzissem ou parassem de comentar ou de publicar no próprio LinkedIn? Assim, como eu disse, Wesley, não tem tema errado e tema certo, né? Eu acho que a gente deve dar preferência a assuntos profissionais. Mas, por exemplo, você quer expor sua opinião? Expõe, mas expõe de uma maneira que você não vai estar ferindo outros grupos. E lembrando sempre, gente, a partir do momento que a sua opinião fere ao outro, sua opinião não tá errada, sabe? Você tá sendo preconceituoso ali de alguma forma. Então é importante a gente ter cuidado com as nossas palavras, né? Ainda mais numa rede social que não é aí, sei lá, um Twitter, que, sei lá, você fala o que você quiser, o máximo vai acontecer é ser cancelado. No LinkedIn, o máximo vai acontecer é você perder seu emprego e não arrumar um novo, né? Então acho que a gente pode ter, né, ter lugar e lugar para falar de tudo. Então acho que a gente deve reduzir aí ao máximo questão de realmente intriga, de discussões no LinkedIn. Sim. Heitor? Bom, não, na verdade é bem isso. Eu até comentei com a Carol, quando nós estamos planejando a live, eu falei, olha, a minha opinião é que não existe assunto proibido. Inclusive, pro mercado de trabalho, eu não vejo como não falar de política eventualmente, mas, obviamente, eu não preciso fazer propaganda fala, né? Política. Exatamente. Do que eu tô tentando trazer com aquele conteúdo. Então, muitas vezes eu vejo muita propaganda partidária no sentido de total apoio ao X e por motivo nenhum. Então, isso é apenas para criar engajamento com aquela bolha que apoia o governante X lá. E particularmente eu não vejo. É o tipo de coisa que me faz parar de seguir pessoas. Então, eu particularmente, do meu ponto de vista, eu paro de seguir pessoas, as pessoas param de fazer parte da minha rede, elas vão continuar vendo as coisas que eu interajo, e é até uma forma de eu educar minha rede e falar, olha, eu vou falar sobre diversidade, eu vou falar sobre inclusão, eu vou falar sobre racismo, e eu não vou ver você falando que cota é mimimi, por exemplo. Então, e isso, por exemplo, é uma coisa que é um ponto pra mim, por exemplo. Você pode falar que, olha, eu sou contra a cota por causa de X, Y e Z, beleza. Eu acho que vai impactar o mercado de trabalho daqui a X anos por causa de X, Y e Z. Cara, tô nessa discussão contigo. Vou conversar contigo, bora trocar ideia. Vim com menosprezando algum assunto, literalmente ofendendo minoria, discriminando. Cara, pra mim não tem lugar. Não utilizem a palavra mimimi em contexto nenhum. Exatamente. Profissional muito menos, sabe? Mas é porque a gente vê isso. Eu tô falando isso hoje porque eu vi isso antes de eu vir pra live, sabe? Então, assim... eu fui lá, eu entrei no perfil da pessoa, cliquei, parei de seguir, eu não desfiz a conexão, ela continua lá, ela pode me chamar. Eu eventualmente penso, assim, algumas pessoas eu chamo, converso com elas, mas em geral eu só paro de seguir, eu não preciso criar uma tensão. Novamente, eu evito também conflitos abertos, a não ser que esteja me envolvendo diretamente, eu vou evitar chamar por conflito, porque normalmente quando a gente faz isso, a gente atrai mais pessoas que vão concordar com o primeiro post, então eu estou criando uma coisa que vai me prejudicar do que criar uma coisa que realmente vai ajudar. Então, eu recomendo que as pessoas... Exatamente, por exemplo, olha, eu não posso falar sobre assédio no LinkedIn? Claro que não, assédio acontece no LinkedIn. Inclusive, a gente precisa falar para as pessoas perceberem que isso é errado. Por muito tempo, mulheres sofriam assédio dentro do inbox e ninguém falava nada. Sim. E, novamente, o LinkedIn, volta e meia, tem ali o telefone, o WhatsApp, o e-mail. Por muito tempo, as pessoas, e isso acontece até hoje, as pessoas deixam o endereço. Então, olha o potencial e o perigo que tem se a gente não fala que essas coisas podem acontecer. A gente tem que falar que essas coisas podem acontecer. Tem assuntos que são desconfortáveis, mas é tudo da maneira como você traz. É sua intenção com aquele conteúdo. Por exemplo, vamos pensar uma pessoa que trabalha com ações. Gente, não tem como não falar de política. Política influi no mercado de ações, no mercado. Então, você vai falar de política do seu viés, do que você está acontecendo ali. Não é defender a minha ideologia X ou Y. Perfeito. Carol, você quer complementar? Não, concordo com tudo. Só nessa questão de denúncia de assédio, eu estava vendo uma propaganda do Banco do Bradesco, se eu não me engano,
fazendo propaganda de graça pra ele aqui, mas eles lançaram, parece que uma campanha a respeito disso, né? De como a inteligência artificial deles, acho que é a Bradesco mesmo, como ela recebia, digamos que mensagens que eram relacionados, digamos assim, como assédio. E eu acho interessante a campanha. E eu acho que esse é o momento realmente de começar a falar muito sobre isso, porque eu acho que com a pandemia, e aí eu não sei, eu não tenho certeza, né? Estou só falando algo que eu acho baseado em achismo, mas eu imagino que com a pandemia toda essa coisa desconfortável deve ter aumentado. Então eu acho que realmente a gente tem que falar sobre isso, porque gera discussão e com isso gera a questão de pensar sobre, né? Então, eu acho interessante a Carol ter trago esse tema pra cá. Obrigado novamente, Carol. E é isso. Claro. Ah, que bom então, Wesley, que você gostou. A gente, assim, eu até falei com ele, então será que eu falo? Será que eu comento? Não, é importante. Mas queria tocar nesse ponto, né? Acho importante. Então, acho bacana a gente ter essa janela de discussão aí. Sim, é importante. Bom, ninguém fez pergunta ainda, então eu acho que a gente respondeu tudo. Eu gostaria de novo agradecer aqui a Carol e o Heitor. Os dois, eles sempre trazem aí assuntos que realmente são muito interessantes pra galera. E agradecer também a você que ficou até o final, né? A gente vai estar depois aí, esse episódio no podcast e no YouTube aqui, editado, bonitinho pra você assistir depois e compartilhar com seu amigo ou sua amiga, tá? Carol e Heitor, muito obrigado novamente. Obrigada a você, Wesley. Espero que a gente se veja em uma próxima live de novo. E agradecer a todo mundo que assistiu aqui. Então, um grande abraço a todos vocês. Pode falar. Boa noite, gente. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, valeu. Para você ser um júnior, você tem que saber Java, banco de dados, CSS, JavaScript, Firebase, Spring, Hibernate, AWS, redes, e assim vai. No mínimo 10 conhecimentos Se você não tiver argumentos, conhecimento, mostrar que você pode ter capacidade, você não vai conseguir evoluir. Quem está começando aqui só tem que correr atrás e se especializar. Esse vídeo é parte de uma entrevista completa que já está disponível no canal. Acesse o link na descrição ou ouça a entrevista completa nas principais plataformas de podcast. Conheça os cursos e e-books disponíveis em meu site. Cursos organizados em formações que vão desde programação até forense digital. Acesse wesleyrodrigo.com.br/cursos. Vem estudar com a gente!